Boa noite, meus irmãos do Facebook. Agora eu vou ativar o Instagram. Vamos continuar a nossa série no livro de 1 Pedro. Então vai abrindo aí sua Bíblia em 1 Pedro, para a gente dar continuidade aqui ao nosso estudo. Com a graça de Deus estaremos dando início. A gente vai estudar hoje de 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 até o verso 25. Sejam bem-vindos aí os irmãos que estão se chegando. Deus abençoe. Verônica, Deus abençoe. Tiane, Jailma também está se chegando. Rosa está aqui no Facebook. Sandra Vieira, Deus abençoe. Estão chegando. Devagarinho o pessoal está chegando. Esperar também o intérprete entrar também para a gente. Hoje nós vamos estudar 1 Pedro capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. Estamos aqui em uma série de 1 Pedro. Deixar aí os irmãos se posicionando, esperando o intérprete chegar. Luana, Deus abençoe, Luana. Laisa, Deus abençoe, Laisa. Seja bem-vinda. Então, pessoal. Boa noite, Vitor Hugo. Mateus, Deus abençoe sua vida. Amém. Deixa eu só ver o intérprete chegar. Margarida chegou. Vamos solicitar aqui. Oi, tudo bom? Vou baixar aqui. Vamos começar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso Deus, estamos aqui, Pai, para te clamar, te pedir, Senhor, que fale conosco através da tua santa palavra. Queremos ouvir a tua voz, Pai, falando conosco. Que não seja a partir da minha sabedoria, do meu conhecimento, mas que seja o Teu Espírito Santo falando conosco. Abre o coração de cada um dos que estão aqui acompanhando, dos que vão ouvir, dos que vão estar aprendendo a Tua palavra, Senhor, para que possam refletir nas Tuas verdades. Obrigado pela Tua bondade em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Mais uma vez te clamamos, Pai, nos concede a graça, Senhor, de voltarmos a congregarmos como igreja, de nós voltarmos a nos reunirmos no local, como era feito na igreja de Atos, onde as pessoas se reuniam, Pai, estavam juntos e tinham tudo em comum. Nos concede a graça, Pai, de vivermos novamente essa realidade. Derrama Teu avivamento sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua obra, Pai. Aquelas pessoas que estão enfraquecidas espiritualmente, faz elas entenderem, Pai, que a igreja, que a congregação dos justos, Pai, é o lugar que o Senhor espera que os Teus servos estejam. Nos ajuda, Pai, a nos alimentar nesse momento, dá sabedoria, Pai, também aos nossos líderes, que a Tua igreja, Senhor, que tanto o país também, as lideranças civis, tenham sabedoria para conduzir essa nação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá para 1 Pedro. Deixa eu tirar aqui desativar os comentários. Vamos lá. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Acho que a internet aí de Margarida não está ajudando muito. Mas eu vou seguir, vou dar sequência. Certo? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 até o verso 25.
1 Pedro capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. Bem, irmãos, a mensagem, o estudo de hoje, exposição, uma porção do texto bíblico que nós vamos colocar aqui, será a arma do testemunho da justiça de Cristo. A gente vive hoje num mundo de muita vingança, de muita hipocrisia, de meritocracia, no sentido de que eu dou algo a alguém a partir do que essa pessoa me dá. Ou eu faço algo para alguém porque eu tenho um interesse de receber algo em troca. Mas será que a gente foi chamado, irmãos, para viver desta forma? Será que a gente foi chamado para viver conforme o padrão que esse mundo estabelece? Nós já vimos até agora que Pedro ele nos apresenta como povo de Deus, nação escolhida por Deus, povo santo, povo separado por Deus, peregrinos nessa terra, aqueles que foram chamados a viverem algo diferente do que o mundo apresenta, porque nós vivemos em obediência a Deus. E o mundo rejeitou a Cristo como pedra angular. Isso nós já vimos aqui também. Então será que Deus ele espera de nós que os nossos relacionamentos eles aconteçam de acordo com o que o mundo pensa, com o que o mundo determina? Será que de fato é isso que Deus espera de nós? No entanto, nós vamos aprender aqui que não é bem assim. E o primeiro relacionamento que nós vamos ver aqui é o relacionamento de servo para com o seu senhor. Naquela época não existia CLT, não existia relacionamento trabalhista, mas as pessoas se relacionavam, tinham pessoas que contratavam os seus trabalhadores, que se tornavam seus escravos, seus servos, e os senhores eram os chefes, os patrões. É claro que o vínculo empregatício não era um vínculo tão livre quanto a gente tem hoje. Você trabalha para alguém se você quiser. Se não quiser trabalhar para aquela pessoa, você também pode deixar de trabalhar. Não era bem assim que acontecia. Alguns contratos de trabalho, de escravidão, de serviço, eles eram até voluntários. Outros não. Outros deles eram de fato escravos e não tinham como se libertar daquela condição que eles estavam. É exatamente dentro dessa perspectiva, dentro daquela sociedade, que Pedro ele aplica o seu ensino. E para nós, de que maneira esse ensino pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado exatamente no momento em que nós temos relações onde nós servimos a alguém com algo, com os nossos serviços, com os nossos produtos. Se você é vendedor, você tem um cliente, naquele momento que você está fazendo uma venda, você é servo e aquele cliente é o senhor daquela relação trabalhista. Se você tem um chefe, da mesma forma, o seu chefe é o seu senhor e você é o empregado. Se você tem uma relação de voluntariado, uma relação de serviço para com algo, para com alguém, essa relação se estabelece dessa forma. E Pedro ele agora aplica esse conhecimento do que seria o serviço dos servos dentro de uma perspectiva cristã. Como o cristão deve servir aos senhores. De que forma Deus espera que a gente venha fazer isso, já que nós somos peregrinos nesse mundo, estamos de passagem, nós não pertencemos a esse mundo, mas estamos nesse mundo. No entanto, nós deixamos as paixões carnais que antes habitavam em nossa vida e que controlavam a nossa vida, e nós agora vivemos em obediência a Deus, segundo o que nós já vimos aqui no nosso estudo de 1 Pedro. É exatamente nisso que ele entra no verso 18, falando um pouco sobre a condição de serviço que o servo deve ter em relação ao seu Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 18, ele diz assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor,
E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Ele sendo crente ou sendo incrédulo, ele sendo justo ou sendo injusto, ele sendo bom ou sendo mal, Deus espera de nós cristãos que venhamos a servir ao nosso próximo de maneira incondicional. Servir ao nosso próximo com temor, com respeito pela posição que o outro tem em relação à nossa vida. É por isso que no verso anterior ele diz: tratem a todos com honra, amem os irmãos na fé. Então, nós devemos servir aos nossos patrões, aos nossos chefes, aos nossos senhores, de maneira a ser obedientes, obedecê-los. Não somente se ele for bom, mas de maneira incondicional, ele sendo bom ou sendo mal. Obedeça ao seu chefe, obedeça ao seu senhor, obedeça àquela pessoa para a qual você está prestando um serviço. O verso 19 ele vai nos dar a razão disso. Mas por que ele exige? Por que Deus exige de nós obediência como servos? Porque nós devemos focar em nossa missão terrena, que é chamada de vocação. Eu e você fomos vocacionados a viver um estilo de vida para a glória de Deus. Se você é professor, você foi vocacionado por Deus para, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você é professor, você foi vocacionado por Deus para ser um professor para a glória de Deus, servindo aos seus alunos de maneira correta. Se você foi chamado para fazer qualquer outra profissão, essa é a sua vocação, é o seu chamado. É aquilo que Deus espera que você use para testemunhar a glória de Deus na sua vida, através da sua vida. Então, a nossa vocação acaba sendo o foco, a vocação do servir aos nossos chefes, patrões, senhores, é o foco do que Pedro está nos ensinando aqui hoje. E aí ele diz qual é a razão disso. Verso 19. Porque isto é agradável a Deus. Qual o tipo de serviço ele nos pediu no verso anterior? Um serviço que seja feito com respeito, com temor, com obediência, independente se o senhor é ruim ou se o senhor é bom, se o chefe é ruim ou se o chefe é bom, se o cliente é ruim ou se o cliente é bom. Não importa. Você tem que servir ao Senhor, servir ao seu patrão da maneira correta. Porque isto é agradável a Deus. Esta é a razão. E ele complementa que o que torna o nosso serviço ao nosso patrão, ao nosso cliente, de maneira agradável a Deus, no momento em que o nosso cliente... É muito fácil servir a um bom chefe. É muito fácil servir a um bom cliente. O problema está porque o texto exige de nós que a gente venhamos a servir a um chefe mesmo sendo um chefe mau. Fazer o nosso trabalho mesmo sendo feito para alguém ruim, para alguém que não nos trata bem, para alguém que nos desvaloriza. E ele diz aqui claramente porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ele coloca um elemento aqui, o elemento da consciência para com Deus. O que isso significa? Significa dizer que o serviço que eu faço para alguém, eu devo fazer com a consciência cristã de que Deus está sendo juiz sobre todas as coisas. De que Deus está vendo o meu trabalho, Deus está vendo o meu coração e Deus está vendo o meu desejo de glorificar ao Senhor com a minha vocação. Então, a minha consciência em Deus apresenta para mim a minha obrigação de fazer a coisa certa, independente das circunstâncias. Fazer a coisa certa, independente de para quem eu estou fazendo.
E aqui ele diz que, muitas vezes, diante de uma consciência em Deus, de buscar fazer a coisa certa, nós passamos a sofrer e suportar tristezas. E isso se dá, obviamente, quando nós somos injustiçados, mesmo fazendo a coisa certa, mesmo servindo aos nossos chefes da maneira correta, mesmo fazendo o nosso trabalho da maneira correta, vai acontecer em algumas vezes você ser injustiçado por aquele cliente que talvez não vá te pagar ou vá te enganar, talvez por aquele chefe que não vai te dar aquele aumento que você espera, que não vai reconhecer o trabalho que você espera que seja reconhecido. Talvez você venha passar também por circunstâncias injustas. Muitas circunstâncias injustas podem vir e entristecer você no seu trabalho. Mas é interessante e importante nós entendermos que a nossa consciência para com Deus nos chama a fazer a coisa certa, sendo os nossos chefes bons ou sendo os nossos chefes maus. E isso se dá porque é agradável a Deus que nós façamos a coisa certa, mesmo recebendo a injustiça em troca daquilo que foi certo que nós fizemos. E aí você pode se perguntar, por que Deus se agradaria de nos ver sofrendo? Por que Deus se agradaria de ver injustiça contra nós? Por que Deus se agradaria de me ver triste? Estranho isso. Será que esse Deus que eu creio é um Deus tão bondoso quanto eu imagino? Vamos entender o contexto do que Pedro está querendo afirmar no seu entendimento geral. Pedro está dizendo aqui que, primeiramente, o que eu faço de certo, eu faço não porque eu quero agradar a homens, mas porque eu quero agradar a Deus. Se o meu alvo é agradar a Deus, e eu faço uma coisa certa para um chefe bom, eu estou agradando a Deus, estou agradando o meu chefe em consequência. Mas se por acaso eu faço a coisa certa para agradar a Deus e o meu chefe que é mau, ele não se sente agradado pela coisa correta que eu fiz, eu poderei até sofrer uma injustiça da parte do meu chefe, da parte do meu senhor, daquele que está contratando o serviço. Mas é agradável para com Deus o fato de eu estar preocupado em servir a Deus independente de qualquer circunstância. Essa deve ser a inclinação do meu coração. E aí, no verso 20, ele vai detalhar um pouco mais a respeito do que agrada a Deus, do porquê Deus se sente agradado com essa atitude correta minha, mesmo diante da injustiça, mesmo suportando tristeza, mesmo sendo injustiçado. O verso 20 ele diz, pois que glória, que beleza, que apresentação da majestade da pessoa de Deus, que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Que glória há se eu pecando ou se eu fazendo a coisa errada, eu sou injustiçado. Que glória há se eu fazendo a coisa errada, eu posso até ser bem tratado pelo meu chefe, mas para com Deus eu estou cometendo um erro. Que glória eterna, que manifestação da beleza, da graça de Deus eu vou ter em minha vida, se eu faço a coisa errada e ainda sou castigado por fazer a coisa errada. Ainda sou injustiçado por fazer a coisa errada. E aí ele diz, se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Então Deus se agrada do fato de que a graça dele em nossas vidas faz ser manifesta a glória de que eu faço as coisas certas para Deus, independente de que eu receba ou não, de modo justo, das pessoas humanas, o reconhecimento devido. Ou se eu for castigado pelo meu patrão, ou se eu for maltratado por aquele a quem eu estou servindo. Ele diz que não, que eu devo suportar com paciência, pois a glória de Deus se manifesta naquele que faz as coisas certas, independentes do que irá receber a partir do que ele fez. Porque ele está preocupado em agradar ao Senhor.
E aí no verso 21 ele começa a dar algumas razões transcendentes para essa minha atitude. Algumas razões muito superiores a uma ética humana, a um pensamento simplista. Ele dá uma razão eterna e muito mais profunda para que eu assuma o compromisso de viver dessa forma. No verso 21 ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Vocês foram chamados para fazer a coisa certa, para agradar a Deus, independente de qualquer homem ou reconhecimento humano. Faça a coisa certa para agradar a Deus, independente de qualquer reconhecimento humano. E se você for injustiçado por fazer o que é certo, a glória de Deus se manifestará em sua vida. Porque você foi chamado para isso. É o que Pedro está dizendo. E aí ele começa a dizer: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. E agora ele saca, ele tira agora o exemplo de Cristo como um fator motivador para que a minha vida seja vivida da forma como ele está dizendo. Porque isto também vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Lembre-se da seguinte coisa, meus irmãos. Cristo sofreu o pecado que eu cometi. Aqueles que crucificaram o nosso Senhor fizeram isso por causa do meu pecado. O meu pecado levou Jesus à cruz. A minha maldade levou Jesus à cruz. Então Jesus foi crucificado por causa do meu pecado. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Então nós precisamos entender que Jesus ele foi afligido injustamente por uma culpa que ele nunca cometeu, um pecado que ele nunca cometeu. Ele carregou a culpa de um pecado que ele nunca cometeu. Ele fazia a coisa certa, mesmo assim foi afligido por fazer a coisa certa. E quem foram aqueles que levaram ele até a cruz? Obviamente nós sabemos que a mão soberana de Deus fez todas aquelas coisas. Pedro diz isso em Atos. No entanto, do ponto de vista da injustiça humana, fomos nós que levamos Jesus até a cruz. Fomos nós que mentimos contra o Messias. Fomos nós que fizemos o mal que levou o nosso Senhor e Salvador até a cruz. Ele estava nos servindo e nós o tratamos com injustiça. Ele estava servindo a humanidade e os homens o trataram injustamente. Está fazendo sentido o exemplo que Pedro está usando? Pedro está dizendo: você foi chamado para servir alguém numa vocação. Esse alguém pode até te maltratar, mas que você seja achado fazendo a coisa certa, pois isso é agradável a Deus. Jesus também foi chamado por Deus, enviado ao mundo para servir aos homens, pagando os seus pecados. E mesmo fazendo o que era correto em obediência ao Pai, em obediência a Deus, os homens trataram Jesus injustamente. Você, antes de entregar sua vida a Cristo, você blasfemou contra Cristo, você maltratou aqueles que serviam ao Senhor Jesus, porque ele disse o seguinte: quando alguém perseguir um dos meus pequeninos, estão fazendo isso comigo. Saulo, quando era Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outro texto, e aí eu juntei os dois, por isso que eu falei o significado anterior, quando Jesus diz assim: se vocês fizerem isso a um dos meus pequeninos, se vocês ajudarem um dos meus pequeninos, vocês estarão fazendo para mim. Porque alguns disseram: mas Senhor, quando é que nós soubemos que tu tens sede e não te ajudamos? Quando é que soubemos que eu estava com fome e não alimentamos? Aí Jesus disse: quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Usando a lógica
podemos entender da mesma forma que, juntando a ideia de Saulo, podemos entender que quando alguém também maltrata um cristão, ele não está maltratando o cristão, está maltratando o Cristo que aquele cristão representa. Então, meus irmãos, entendam o seguinte: se agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, significa dizer que aquele professor que está em sala de aula não é mais Lázaro, é Cristo vestido de professor. Aquele comerciante, aquele empresário que está cuidando de sua empresa, ele não é mais o empresário, é Cristo vestido de empresário. Diante dessa circunstância, irmãos, aquele empregado, segundo o que Pedro está dizendo, aquele servo que está servindo a um mau chefe, ele está fazendo isso, é Cristo vestido de servo, testemunhando o poder do Evangelho para aquela pessoa que está ali. Não sei se você está acompanhando e está abrindo a sua visão para o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está chamando a atenção de que Cristo veio para servir a nós, dar a sua vida por nós. E nós, como chefes maus que fomos, retribuímos ao Senhor Jesus de maneira injusta, tratando-o com injustiça. Mas ele veio cumprir a sua missão de servir ao Pai eterno, e ele serviu ao Pai eterno para agradar ao Pai eterno. E aí, quero ler novamente o verso 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele está dizendo, então, sofram também no lugar daqueles que estão te afligindo. Põe a mão na tua consciência. Vamos tentar acompanhar o raciocínio para você entender a profundidade do que Pedro está dizendo aqui. Assim como Cristo foi chamado para sofrer em nosso lugar, sendo nós aqueles que massacrávamos a Cristo por causa dos nossos pecados, também nós fomos chamados para ser também o testemunho de Cristo na vida daqueles que são os que nos tratam injustamente. Deixa eu clarificar mais o que eu estou querendo dizer aqui no texto. Ele diz assim, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Quais foram os passos de Cristo? Servir aqueles que o crucificaram. Servir a Deus Pai e entregar a vida pelos seus amigos. Amigos esses que o abandonaram, que o traíram, que o massacraram, que pecaram e jogaram sobre ele a culpa deles. E o trataram com injustiça. Então nós fomos chamados, irmãos, a seguirmos os passos de Jesus e sofrermos injustamente em um mundo injusto. É difícil isso. Não é fácil isso. Mas vamos continuar no que o texto está dizendo? Verso 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava. Sabe por quê? Porque ele não procurava justiça humana, a justiça dos homens. Ele não buscava reconhecimento humano de que ele era justo. No Evangelho, a gente teve uma série do Evangelho de Marcos, e vocês lembram que quando o imperador chegou, né, quando o governador chegou para Jesus e perguntou, mas tu dizes que tu é o rei? Ele, não, tu é quem dizes isso. Não, mas o povo está dizendo que você é o rei. Não, tu o dizes. Jesus não esperava reconhecimento humano, pois ele não esperava, ele não servia eternamente aos homens, mas a Deus, em caráter eterno. E isso refletia no serviço que Deus chamou ele para fazer. Qual foi o serviço que Deus chamou ele para fazer? Chamou ele para dar sua vida em resgate dos homens. Servir aos homens com seu corpo, com sua vida, para resgatar aqueles que
ele foi chamado para resgatar. E ele diz que o maior é aquele que serve a todos. Ninguém jamais se tornou um servo tão grandioso quanto nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo sendo tratado injustamente, insultado, ele não revidava com insultos. O texto continua: quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus não buscava nos homens o reconhecimento. Jesus não buscava na justiça humana que ela reconhecesse a santidade de Deus. Jesus não olhava para os homens e esperava deles aquilo que era correto, pois os próprios homens escolheram Barrabás no lugar de Jesus. Em nome de sua religiosidade, eles escolheram um criminoso no lugar de um santo. Crucificaram a justiça no lugar da injustiça. Amaram a injustiça no lugar da justiça. No entanto, nesse mundo de pecado, nesse sistema mundano de injustiça contra Deus, Cristo se entregou à justiça de Deus, não a dos homens. Pois a justiça de Deus, no tempo oportuno, seria apresentada a todos os homens. É isso que nós precisamos compreender. O texto ele é claro, e é interessante a gente entender isso, porque ele diz o seguinte: se entregava àquele que julga retamente. Meu irmão, precisamos entender que existe um Deus, juiz, que julga todos os homens segundo as suas obras. E por esse motivo, meus irmãos, se você for injustiçado nessa terra, nós entendemos que a justiça de Deus sempre irá prevalecer na eternidade, pois a última palavra sempre é a de Deus. Ponha isso na tua cabeça. A última palavra sempre será a de Deus. Se você foi injustiçado, ponha nas mãos do Senhor, o dono de toda a justiça, que um dia, ou aqui, ou na eternidade, mas não deixará de acontecer, a justiça de Deus se manifestará e revelará os pecados e as misérias e as injustiças e as maldades de todos os homens. Cristo, quando veio a esse mundo entregar-se em amor de nós, ele veio servir aos homens, entregando o seu próprio corpo como sacrifício, para que nós venhamos a ter a fé salvadora e a graça de Deus. Ele foi tratado com injustiça, porque o mundo, com o seu sistema de injustiça, levantou-se, não foi contra Cristo, mas foi contra o Deus de Cristo. Eles não receberam o Filho porque não recebiam um Pai. Porque se eles recebessem o Filho, eles teriam um Pai. Mas o sistema mundano, ele se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Tudo aquilo que é santo, puro, justo, reto. O mundo se levanta contra isso. Não ponha a sua esperança na justiça humana. Não ponha a sua esperança no reconhecimento dos homens. Porque não existe um justo, nenhum sequer, nenhum homem jamais fará um reconhecimento tão justo quanto o reconhecimento que o Senhor dará àqueles que o amam através do galardão eterno. Jamais. Por isso que, ao invés de desejar o reconhecimento dos homens, ou agradar aos homens como se eles fossem deuses que nós devemos nos submeter, nós devemos nos preocupar em agradar ao Deus eterno que julga todas as coisas. E se o Deus eterno te chamou para você ser empregado, seja um empregado para a glória de Deus. Se o Deus eterno te chamou para ser engenheiro, seja para a glória de Deus. Para ser médico, seja para a glória de Deus. Para ser pedreiro, seja para a glória de Deus. Para trabalhar em qualquer área deste mundo, seja para a glória de Deus.
E Deus exige de mim e de você que para que a glória dele se manifeste, eu e você venhamos a servir aos homens com temor, mesmo sendo eles maus e injustos. É por isso que no verso 24 ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Éramos nós os injustos. Éramos nós os que maltratamos ao nosso Senhor. Éramos nós que estávamos ali. E ele carregou os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ele fez isso, ele suportou a nossa injustiça para se tornar a justiça de Deus para nós. Ele recebeu o nosso pecado para que nós pudéssemos nos tornar justos nele. E aí ele continua: pela ferida dele vocês foram sarados. E ele lembra Isaías 53. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora porém se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Antes vocês estavam perdidos no mundo, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, querendo seguir os homens, a moda. Você seguia a moda, você seguia o fluxo do dinheiro, você seguia as vantagens humanas, você tentava encontrar algo em que se apoiar. Mas a palavra de Deus em Cristo nos libertou disso. E hoje nós não queremos servir para agradar aos homens, para agradar ao mundo, para prestar contas à humanidade. Nós fazemos isso para prestar contas a Deus. E desta forma, o sistema do mundo se levantará contra nós. E nós iremos sofrer injustamente por fazer a coisa certa. Porque o sistema do mundo é injusto. E se nós hoje vivemos a vida de Cristo em nós iremos fazer a coisa certa independente do que virá contra nós. E o mundo se levantará contra a justiça de Deus que há em nós. Mas aquele teu patrão que te maltrata, mesmo você fazendo a coisa certa, aquela pessoa que te maltrata, mesmo você fazendo a coisa certa, ela vai ver Cristo em você. E da mesma forma como Cristo carregou os nossos pecados e que nos fez entender a nossa injustiça, nós, testemunhando a Cristo a partir das nossas vidas, iremos levar aqueles que também se levantam contra nós, que também tentam nos crucificar, que também tentam nos destruir pela nossa justiça. Esses irão ver Cristo em nós e também irão se arrepender dos seus pecados a partir do testemunho do nosso Senhor. Então, meus irmãos, quando Deus te chama à santidade, Ele não está simplesmente te chamando porque Ele é perfeccionista. Deus está te chamando à santidade porque a santidade é o único. A santidade é o único caminho que mostra a salvação na vida de alguém. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não trilha o caminho da santificação, meu irmão, você não é crente. Se você não se incomoda pelos seus pecados, você não é crente. Se você não deseja cada dia mais a Cristo, você não é crente. Precisa se converter ao Senhor Jesus. E quando você entregar a sua vida a Cristo, você vai entender muito bem que Cristo vive em você. E a vida que você vive na carne, você deve viver para a glória de Deus. E se você é servo e tem um chefe, você tem que servir ao chefe como Cristo faria. Porque Ele te chamou para imitá-lo, para ser como Ele e cumprir a missão que Deus, assim como Ele cumpriu a missão que Deus entregou a Ele, Deus quer que você cumpra a missão que Deus te entregou, de ser um profissional para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a nossa mensagem, reflexão, mini reflexão de hoje. Então, que Deus esteja guardando sua vida, que Cristo esteja protegendo. Deixa eu reativar aqui os comentários. Que Cristo esteja guardando sua vida, que o Senhor esteja abençoando sua vida cada vez mais. Você aí na sua casa, se reúna com sua família, ore ao Senhor, compartilhe os seus pedidos de oração e que Deus esteja nos guardando. Mateus, Joelna,
Cauane aí nos acompanhando, os irmãos aqui também nos acompanhando, Mateus Cavalcante, Mateus Barro, Deus abençoe Mateus, Joseane também, Alberto, Joseane, Deus abençoe vocês cada vez mais. Então, irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, misericordioso, Deus santo, pedimos, Pai, nos ajuda a sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho, que nós possamos servir ao nosso próximo da maneira como o Senhor, como agrada ao Senhor, porque assim nós manifestamos a obra que o Senhor está realizando e a glória da Tua obra em nós. Não nos deixa ser pessoas comuns nesse mundo, não nos deixa ser pessoas normais nesse mundo, mas nos faz ser, assim como a Tua palavra diz, luzeiros no mundo de trevas, para que as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e eles glorifiquem ao Pai no dia da visitação. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos faz sermos santos nas redes sociais, nos faz sermos santos no nosso trabalho, nos faz sermos santos em nossa família. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais, gente. Até mais. Tchau, Margarida. Deus abençoe.